dia, boa tarde, boa noite, Natália, estamos ao vivo! Boa noite! Como está Lucas Expedidor? Porra, melhor agora, sempre tá um nervosinho de que vai explodir tudo antes que comece a live, mas por enquanto nada explodiu. E a senhora, como anda? Eu estou bem. Imagine pra mim que é a minha primeira vez sendo entrevistada. Eu sempre costumo entrevistar, mas entrevistada é a primeira vez. Olha, eu achei que tu já tá bem animada, assim. Geralmente as pessoas ficam mais pegas no susto ali, mas tu já tá entendendo como que funciona a coisa aqui, é free jazz. Pois é, no freestyle, né? Quem sabe faz ao vivo. Mas olha só, pra começar aqui, eu queria ir lá no início. Sempre gosto de começar lá no início de tudo. Eu queria saber, já começando filosoficamente, qual foi a primeira banda, a primeira música que fez tu se interessar por isso com o qual tu trabalha hoje? Cara, olha, parando pra pensar lá no início mesmo, é até uma coisa assim, meio que, assim, que acho que vocês olham pra mim e falam assim, eu não esperaria isso de mim. Mas eu acho que, assim, como todo mundo da nossa faixa de idade, né? Uhum. Todo mundo que trabalha com música hoje em dia e todo mundo que eu acredito que tem entrado na comunicação, na esperança de falar em música, eu cresci assistindo MTV, né? Claro. Cresci assistindo MTV, Mix TV. Eu não era aquela criança, assim, a mais engraçadinha da sala, mais interessante da sala, mais bonitinha da sala. Mas eu me achava muito a pica das galáxias porque eu assistia a Mix TV, a MTV. Então, cara, o primeiro grupo, assim, internacional que me pegou mesmo, que falou assim, caramba, eu acho que eu quero manjar sobre música, foi o Black Eyed Peas. Olha só, foi muito forte, né? No início dos anos 2000 ele dominava tudo, não tinha como. Foi muito forte. Naquele finzinho de anos 2000, eu acho que foi ali entre 2005, 2006, 2007. Naquela época eles eram muito fortes, né? Não tem como, e é uma época que até é estranho tu te lembrar, porque a Fergie tava em tudo, né? Hoje ela tá um pouco mais, não diria apagada, Exato. mas ela saiu dos holofotes, vamos dizer assim, acho que é seguro dizer isso. Sim, com certeza. Inclusive ela não tá mais no grupo, né? Não tá mais no grupo, é verdade, isso é verdade. Pra gente ver assim, um paralelo de o que foi o hip hop, a música pop internacional daquela época e o que é agora. Você acha que uma criança sabe, assim, uma criança de 10, 15 anos sabe quem é Fergie, sabe quem é o will.i.am? Ela só sabe aquela música, né? I Got a Feeling, que foi o último hit deles e que nunca mais vai sair, né? Das paradas, vai tocar pra sempre aquela música. Sim, pois é, assim, é o hino agora de festas de fim de ano. Se bem que agora a gente nunca tem mais festas, né? Mas todo casamento, toda formatura tem que tocar, né? É muito de formatura, eu diria assim. É tipo formatura web até deve estar tendo. Eu não sei porque, né? Nunca participei desse tipo de evento. Mas formatura web deve estar tendo a roda, assim. Todos os remixes possíveis. É uma coisa de louco. Mas como que era tu na escola? Cara, eu tinha duas amiguinhas, a Daniela e a Amanda. Não sei se a Amanda está nos ouvindo. Um beijo pra Amanda, se ela estiver nos ouvindo, a Mandy. Mas, cara, elas eram as minhas pessoas mais próximas ali na escolinha. Então eu sempre falava assim, você assistiu aquele clipe novo da Beyoncé? Não lembro qual que era. Mas eu lembro que naquela época também eu tive uma conexão muito forte com o Blake. Acho que foi ali anos 2006, quando ele lançou aquele álbum Future Sex Love Sounds. Uhum, claro. Hoje a gente olha pra trás e fala assim, caramba, é um clássico, que álbum da porra. Com certeza. Mas assim, naquela época eu já me achava assim, nossa, tipo, eu tô ouvindo umas músicas aqui internacionais. Naquela época eu não tinha acesso à internet ainda. Eu acho que, se não me engano, o Orkut estava bem no inicinho. Eu, às vezes, acessava a internet de escada nos finais de semana. Mas era aquela coisa, assim, toda a informação que eu tinha acesso, toda a música que eu tinha acesso, era tudo na televisão. É engraçado que a gente não tem mais isso, né? Não, a televisão geralmente, até tu pode me corrigir se tu tiver uma visão diferente, mas eu vejo que a televisão hoje ela vem mais pra validar quem já tá correndo do que pra tipo, descobrir alguém, sabe? Exato, é bem isso também, é bem a sensação que eu tenho. Até porque o Projota e a Carol Conká, né? A gente vai chegar em BBB eventualmente, mas pra mim isso é um exemplo disso. Tipo, o Projota até não, ele até já era bem conhecido, assim, mas ela, agora que com a atenção que a Globo tá dando pra ela, eu acho que agora que ela vai virar mesmo, tipo, fixa na mente do brasileiro, assim. Sim, sim. Eu não acredito que o Projota e a Carol eram, assim, de uma cena underground. Eu acho que eles já tinham uma carreira consolidada. Mas, de certa forma, quando tem essa validação que você mesmo citou,
partir de programas da Rede Globo, a partir da grande mídia de massa, né? Que... Tô aparecendo Faustão, né? Exato, cara. Então parece que... Assim, meus pais mesmo falam pra mim, eu nunca tinha ouvido falar da Carol Conká. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar do Projota. Tá ouvindo meus cachorros latindo no fundo? Ah, normal. Porque cada vez que chega alguém ali na frente, eles querem protestar. Ou talvez eles só sejam muito fãs da Carol Conká, não sei. Também, é uma exposição. Agora a internet parece que tá do lado dela, né? Eu acho que também, se tu for parar pra ver o quanto que a Globo trabalhou, eu não diria nem pra passar pano, mas pra limpar a imagem dela, não tem como não dar certo, né? Afinal de contas, nós estamos falando aqui da maior emissora do Brasil, da América Latina, sei lá. Uhum. Eu acho que houve ali um trabalho, mas também a internet tá... Não sei se tá se arrependendo, mas tá pegando um meme aqui e ali, tá fazendo um remix, tá dando uma aliviada na barra dela, né? Sim, com certeza. Você tá acompanhando o Big Brother direitinho? Eu tô, cara. Assim, geralmente eu tô tentando dormir um pouquinho mais cedo, porque eu trabalho cedo, eu acordo bem cedo, porque eu moro em Guarulhos, né? Uhum. Então, pra trabalhar no centro de São Paulo é meio complicado pra estar na Jovem Pan às 6 horas da manhã. Sim, com certeza. Então eu acordo quase 4 horas da manhã. Um pouquinho antes. Nossa senhora, mas que horário é esse? É uma coisa de louco, né? O lado bom é que, assim, eu entro cedo e saio cedo. Mas, assim, eu tô fazendo o possível pra ficar por dentro do que tá acontecendo, dando um pitaco aqui e outro no Twitter. Sim. Mas tô acompanhando, cara. Você tá gostando dessa edição? Cara, sim. Eu acho que é uma edição que tá mostrando que todo mundo não é ou santo ou pecador, né? Todo mundo tem um lado bom, um lado ruim. Mas a minha torcida, por enquanto, tá mantida no Gil. O Gil do Vigor. A gente faz um programa aqui toda meia-noite e tem vários dos comunicadores presentes são Gil do Vigor, assim, até não poder mais. Eu, sinceramente, também tô nesse time. É um cara de um talento, simplesmente... Ele é muito animado, sabe, Natália? Ele é uma pessoa que tu pode ter recebido uma notícia assim, tô devendo 20 mil reais, ele vai conseguir te tirar um sorriso, sabe? Ele vai mandar um ticaricatica, né? Não tem. Mas sim. Não tem como. Carisma. O cara joga assim, futebol arte, não tem o que dizer. Eu acho que ele é uma pessoa assim, muito espontânea, assim, muito verdadeira. Eu acho que ele tá apresentando o lado verdadeiro dele, né? Eu acho que isso comove o público, cativa, né? Mas eu também acho. Mas agora eu acho que a gente pode virar pro que não comove o público, que é bandas, né? Pois é. Eu queria saber mais da formação do Rock and Bolt. Então, o Rock and Bolt ele surgiu, acho que no finalzinho dos anos 2018, na plataforma Medium. Claro, clássico. Estou lá. Clássico. Você está lá também? Uhum. Eu acredito também que vocês do Legal Records também surgiram assim no YouTube com uma vontade de ser uma nova MTV, né? Sabe que eu não diria que nunca foi dito assim, nova MTV. Mas o que eu queria fazer era fazer uma coisa... Formato. É uma coisa bem... Que a MTV era muito cru na minha visão ali, sabe? Eu queria fazer um negócio cru assim. Tanto é que se tu vai comparar, por exemplo, vídeos da Legal Records com vídeos do canal Riff, no sentido de edição... Eu acho que o canal Riff tem uma edição muito mais rebuscada. A Legal Records, se tu vai vendo mudo, é só eu e o Ernesto balançando os braços pra cima e pra baixo, sabe? Sim. Mas então, aí eu tinha essa coisa assim, tipo, nossa, eu queria criar uma coisa assim, porque tá faltando um canal, um site, alguma coisa que tem essa pegada da MTV, né? Então, eu juntei eu mesma no Medium. E para você ter uma ideia, eu acho que a minha primeira matéria que eu escrevi, inclusive, eu estava falando sobre o Lollapalooza. Uhum. E eu estava me sentindo muito jornalista musical, porque eu reuni uma galera que eu tinha visto que estava comentando, que estava falando mal dos preços do Lollapalooza. E eles estavam falando que valia mais a pena para eles ir no Assunciónico, ali no Paraguai, ou ir no Lollapalooza da Argentina, porque vir para São Paulo era muito caro. Uhum. Então eu fiz uma reportagem assim, especial, assim, denunciando os preços, pegando esse lado, assim, da opinião do público, né? Então eu já falei assim, nossa, assim, se o Rock and Roll de vingar, vai ser uma coisa, assim, mais voltada para esse jornalismo musical investigativo, né? Claro. E nisso,
Eu não lembro exatamente como que foi que eu me juntei com o Matheus Iso, que é um dos meus melhores amigos e o braço direito do Rocking Bold. Uhum. Mas ele também começou a escrever uma notinha aqui e ali. Um outro amigo nosso, o Eduardo Hanna. E a gente se manteve assim, eu acho até o meio de 2019. Até que a gente sentiu que a gente estava ficando um pouco grande demais para o Medium. E a gente mudou para o WordPress. Fizeram um sitezinho certinho. Sim, assim, até uma coisa assim mais visual, assim, pra pessoa bater um olho e ver credibilidade, né, no trabalho. Sim. Então, a gente uniu uma galera, assim, mais também que a gente conhecia, que a gente sabia que manjava de música, que queria também um espaço pra falar, né, pra, assim... Porque eu acho que o legal do Rocking Bold é que, assim, a gente tem de tudo, de diferentes gêneros, e a gente tem uma liberdade de pauta muito grande. Então, bastante gente abraçou esse projeto, falou assim, beleza, vamos lá, vamos fazer, vamos falar sobre música, assim, do que a gente gosta, do que a gente quer. E estamos aí até hoje, né? A gente ainda está pretendendo mudar agora para o Wix, para ver como que faz para a gente expandir ainda mais. Uhum. O nosso público nas redes sociais ainda não é o ideal, que a gente esperava que a gente tivesse conquistado até aqui, ainda mais uma pandemia, mas é bem difícil, cara, crescer de forma orgânica. Eu falo isso, eu choro isso todos os dias. E sempre que a gente tenta falar com uma assessoria aqui ou ali, para tentar descolar uma entrevista com uns artistas maiores, eles também não dão tanta moral, sabe? A gente não é ainda tem mais disso que amigos da vida, né? Mas quem sabe um dia chegamos lá. Eu só espero que não chegue lá com a mesma linha editorial de clickbait, porque me dá muita raiva de ter mais discos. Trazer um shade aqui pra eles, porque me dá muita raiva. É muito engraçado que tu vê assim, eu imagino eles na redação deles, sabe? Tipo, aconteceu alguma coisa com o Noel Gallagher, eles já estão, puta, feito, aí é pauta certa, velho. É só botar título, veja só o que Noel Gallagher falou, deu, acabou, tá feita a pauta dos caras. Mas sabe qual que é a diferença? É que eles estão, assim, mais voltados para notinhas. Tipo, o fulano soltou um tweet falando que vai lançar álbum. Cria uma notinha noticiosa, sabe? Sim. Nós não, no Rocking Bold não. A gente não solta, assim, notícia mesmo no site. A gente prefere soltar nas redes sociais. Porque imagina você abrir o site para você ver uma notícia falando assim, Noel Gallagher falou que vai voltar com o Oasis. Sim. Pela 10ª vez no ano ele falou que vai voltar com o Oasis. Sim, exatamente. Então a gente prefere essas coisas assim mais vapt-vupt, essa que a gente fala que é notícia quente ou pauta quente. A gente solta nas redes sociais, né? Então, o site ele é mais reservado para matérias longas e que é o que a gente chama de conteúdo evergreen, que não vai ficar velho tão cedo, sabe? Tô adorando as terminologias, tô aprendendo pra caralho. Faz tempo que eu não mexo no meu lado do jornalismo da coisa. Que YouTube eu me recuso a dizer que é jornalismo. Coisinha mais audiovisual, né? Aquela coisa assim, mamãe, eu queria, sei lá, ser apresentador de TV. Como é que vocês têm feito pra lidar com as bandas? Porque pela Legal Records eu tive muita frustração lidando com bandas assim, menores, claro, né? Não com essas coisas assim de tipo, a gente nunca teve isso, por exemplo, que tu falou, esse tipo de problema de vamos tentar falar com uma assessoria do artista grande e o cara não responder, porque a gente nunca tentou falar. Quando chegou coisa nesse sentido, foi 1, 2 vezes porque ofereceram, sabe? Mas a gente tem muito problema, a gente teve com banda pequena, assim, e os mais variados tipos de problema. Como é que vocês lidam com a cena underground? Cara, então, você acredita que a gente também nunca teve, assim, grandes problemas com a cena underground? É possível. Eu acho legal que, assim, inclusive, esses artistas, assim, menores que estão fazendo, assim, o barulho deles na cena, são sempre os mais receptivos, assim, sempre os mais abertos para dar uma entrevista aqui ou ali, porque a gente sabe que eles precisam também, estão ali fazendo o corre deles, estão ali divulgando o trabalho deles, e de certa forma o Rocking Bold ele nasceu com esse foco, sabe, tipo, estamos aqui tendo um espaço, vamos proporcionar esse espaço para novos artistas. Porém, a gente não contava que a gente ia receber cerca de 20 releases por dia. É muita coisa, né? É muita coisa, cara. E a gente, assim, o Rocking Bold, querendo ou não, ele continua sendo um hobby.
Uhum. Então, a gente não consegue dar toda a atenção que a gente quer ou que a gente gostaria. Então, de certa forma, a gente tem que dar ali uma filtrada, uma curada no que a gente recebe, no que vale, no que não vale. Mas a gente nunca chegou a ter problemas, assim, com artistas menores. Inclusive, deixa eu pensar aqui, um artista legal. Recentemente, a Beatriz Vacari, uma das nossas repórteres, ela entrevistou o Alê do Terno Rei sobre O disco solo dele? sobre o solo dele, exatamente. Acho que saiu essa semana mesmo, semana passada. E assim, a cena BR é muito receptiva para isso. Eu acho que é até mais fácil de se contactar, sabe? Eu não discordo, até porque eu acho que muitos, por exemplo, tipo, até falaram da Black Days ali no chat, que foi uma banda que teve, abre aspas, problema com a Liga Records, mas mesmo assim, eu sei que eles são pessoas extremamente acessíveis, tipo, já troquei várias ideias com o Murilo Amâncio, conheço ele desde a época que eu fotografava show direto, então eu sei que são pessoas acessíveis. Só que no São nosso pessoas. caso, tipo, os problemas, abre aspas, é que, tipo, os caras pegaram uma review, tipo, entenderam a opinião errado, sabe? E essa coisa do YouTube, quando tu tá falando, tipo, tu é uma pessoa física ali dizendo eu não gostei do teu disco, não com essas palavras, mas, né, às vezes a tua mensagem é essa, as pessoas levam muito pro pessoal. Pediram pra contar a Sim, treta no chat. Quer que eu conte? Tô vendo, abri aqui o chat agora, Carol, um beijo, Carol. Nossa parceira, assim, comercial, de vez em quando que ela descobre a gente algumas entrevistas aqui e ali. Inclusive, ela quem descolou a entrevista com o... Eu esqueci o nome do cara. Que é o vocalista do The Man, sobre também o projeto solo deles. Um beijo, Carol. Mas Ela, conta sim, ela por não é favor. a da. Essa Carol não é a da Solid? Ela mesma, a própria. Segue nós aí, Carol. Tô sabendo do bagulho. Sabendo, trampo é foda. Mas Não, mas conta aí qual que foi a treta com... a treta é bem simples, na verdade. Eles fizeram o disco deles antigo lá, acho que é. Puta, esqueci o nome total É bom ser músico, né, meu? do disco deles, mas é o primeiro disco deles lá, que é a capa preta, sei que é o diabo. A gente fez a review, e daí o Ernesto mesmo, ele não é um cara que é muito do post-hardcore, vamos dizer assim, ele é bem removido dessa cena. Eu, por muito tempo, isso foi o que eu comia no café da manhã, então eu manjo meio que das referências que eles gostam, falei fotógrafo da banda, eu conhecia todo mundo ali. Então eu meio que A entendi. famosa cena, né? Tipo, até tipo, o vocalista lá era de outras bandas, o outro cara já foi do Glória, tipo, eu sou desses caras que eu sei até quem faxinou o disco, eu sabia quem tava ali, sabe? Aí somou o meu parceiro de vídeo que não gostou do disco e eu que meio que sabia do que eles estavam falando, a nossa review em suma disse que o bagulho tava genérico. Minha opinião, acho que qualquer um pode ter esse direito, né? Afinal de contas. Mas a gente falou lá, tipo, gostamos, tá bem feito e tal, só que tá muito genérico. E eles levaram para um outro lado, que não, porque a gente quer acabar com a cena, porque é um absurdo falar um negócio desse, porque se não for para ajudar, não atrapalha. E, sinceramente, muito cansativo, sabe? É um bagulho que gasta muita paciência e não leva a lugar nenhum. Tipo, aonde que um canal de 5 mil inscritos, que nem a Liga Records, vai ter capacidade ou até vontade de acabar com uma cena? Da onde que sai umas conversas dessa, entendeu? Será que caiu tua internet ou eu te matei com o assunto mesmo? Família, ao vivo pode acontecer esse tipo de problemas técnicos. Deu Acho que eu tô ouvindo devagarzinho. Tá decodificando suas mensagens. uma falhadinha aqui, mas eu ouvi o que você tá falando. Deu uma pixelada aqui no áudio. Alô? Agora eu tô te ouvindo, eu acho. Lucas? Eu adoro quando dá esses problemas. Ai, que beleza. Quem sabe faz ao vivo. Não, mas assim, dá pra... Esse é o tipo de coisa que só acontece do ao vivo. Não, mas eu consegui compreender a história. E assim, é complicado porque
por um lado, a gente entende que é o trampo dos caras, né? Que eles devem ter ficado pra caramba pra fazer o trabalho ali, pra terem construído o álbum. Mas, por um outro lado, também a gente tem que ter a nossa liberdade de imprensa, né? Falar assim, ó, legal, beleza, falou, valeu, da hora. Mas tá meio que mais do mesmo, né? E também não é... Eu vejo muito assim como, tipo... como é que eu vou te dizer? A gente que tá meio que por dentro do negócio, a gente meio que conhece os sites, as mídias que estão rolando e tal. Assim, review de disco já não é um negócio tão comum de acontecer. Não tem, assim, vários sites aí fazendo e tal. Não é, assim, fácil de conseguir uma review de disco a nada. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. É porque eu tinha banda, tenho os projetos Expedidor e tal. Não é, assim, tão simples, estala o dedo e sai uma review. Tu concorda com isso, né? Concordo, claro. Então, só das pessoas, às vezes, tipo, pararem, fazer um vídeo bem colorido, editadinho, de 10, 15 minutos, falando do teu disco, não é que tu tenha que achar o máximo. Só que já é uma coisa, tipo, que tá, de certa forma, ajudando a cena, levantando discussão. Por mais que não seja rasgando elogio, eu acho que pelo menos tá levantando uma discussão em volta do teu disco. Sim, assim, pra bem ou pra mal, assim, positivamente ou negativamente, tá promovendo, tá falando assim, ó, que os caras lançaram um trabalho novo. Quer ouvir, assim, quer tirar a sua própria opinião? Vai lá e ouve, né? Exato, exato. E eu acho muito divertido, por exemplo, no YouTube, quando tu pega, faz uma review dessa e ela chega naquele fã que é o fã incondicional, que daí ele vai lá e deixa 30 comentários dizendo que tu tá errado, que tu ouviu errado, que tu não sabe o que tu tá falando. Eu acho isso sensacional, entendeu? Com certeza. Então, Mas os caras ficarem magoados é muito triste. E fala assim, tá destruindo a cena, como se nós, assim, meros jornalistas tivéssemos esse poder, né? Pelo amor de Deus, assim, quem vê, mas, assim, quem vê pensa, eu vou fazer uma review, teus ouvintes no Spotify vão começar a cair. Nossa senhora, cuidado! Aconteceu uma vez uma coisa parecida com a gente, quando o Edu, ele escreveu sobre acho que não o último álbum, mas o menos recente do Eminem, e veio uma galera, assim, meter pau na gente, porque ele meteu o pau no disco. Assim, ele é uma das pessoas, assim, que não tem medo de falar, assim, eu ainda às vezes me acanho ouvindo uma coisinha ali ou ali, mas veio uma galera cobrar a gente. E aí, mano, que isso que vocês estão falando aí do disco, sabe? Nem lembro, assim, detalhes da treta, mas acontece nas melhores famílias e nos melhores sites, querendo ou não. Não, eu acho que a pessoa que vai defender um desses últimos álbuns do Eminem tem que procurar mesmo terapia, porque não é possível. Porque é uma ajuda, assim, profissional, né? Ou de repente dá uma lida no site, descobre uns sons novos aí, porque, porra, tá bom. Uma coisa que eu percebo muito da tua persona digital é que tu é muito fã de Muse. Tô certo ou tô errado? Sim. Infelizmente eu sou muito, sim. Eu queria saber a tua opinião, tua perspectiva aí sobre os últimos releases deles, assim, do Drones pra frente ali. Tu deve ter opiniões boas sobre. Nossa, cara, isso daqui daria uma conversa de umas 3 horas só falando de Muse. Mas, assim, de verdade, eles foram uma banda que eu tive uma conexão muito grande quando eu era adolescente ainda. Lá pro final, acho que 2011, que eu passei a acompanhar o trabalho dos caras, assim, eles ainda estavam lançando umas coisas interessantes. Estavam ali para lançar o The Second Wall. Mas, assim, é de consenso entre os fãs que a banda decaiu bastante do início dos anos 2010 pra cá, sabe? Assim, e assim, é muito legal porque o fandom no Muse, assim, a fanbase do Muse tá sempre, assim, fervorosa pra discutir qual que é o melhor álbum, qual que é o pior álbum, qual que é o álbum, assim, que é mais injustiçado e tudo mais. Mas o mais recente deles é o The Simulation Theory, que eles se jogaram pesado no synth pop, no sintetizador, assim, rasgando. Tanto que a gente fala que, assim, a música, assim, que é mais característica da discografia deles dali é uma chamada Blockade. Inclusive, a minha favorita, porque eu sou uma pessoa, assim, tradicional nos gostos. Infelizmente, eu gosto. Quando o assunto é music, eu gosto um pouquinho do mais do mesmo. Mas, assim, não é um álbum ruim. Ele é um álbum que eu sinto que ele é mais comercial. É um álbum, assim, que tende mais a agradar uma galerinha que tá entrando na cena do pop rock ou rock alternativo agora.
Tanto que eu sinto que o Muse, ele tá trilhando um caminho pra se tornar um novo Coldplay, sabe? Ah, é interessante esse take. Não sabia dessa opinião. Elabore, por favor. Então, porque assim, eles, assim, naturalmente eles são uma banda, assim, de grandes espetáculos, de grandes públicos, de lotar estádios. Uhum. E nos últimos shows que eu vi deles, é comum, assim, que tem uma galera que mais mediana, que não chega a ser fã, mas vai ao show pra ouvir Supermassive Black Hole, ou pra ouvir as músicas que são mais hits, sabe? Sim, claro. Então eu sinto que o Muse, ele promove mais alguns singles que não são tão, assim, amados ou abraçados pelos fãs. Inclusive, eu tenho muitos amigos que gostaram demais do Simulation Theory por ele ser inventivo, ele sair um pouco da caixinha, apostar nesse synth pop, nesse sintetizador rasgando, assim, até o talo. E é uma coisa, assim, bem legal, porque a temática dele também é bacana. É uma coisa, assim, meio computadorizada, realidades virtuais, assim, outras realidades paralelas. E eles têm uma historinha muito interessante, assim, que é contada ao longo dessa era, sabe? Mas eu acredito que, assim, se a gente for pensar em bandas grandes do mainstream, daquelas que lota estádio, assim, só por vir ao Brasil, num futuro próximo ou não, como é o Coldplay, como é o U2, por exemplo. Claro, claro. Que Bon Jovi também, sou suspeita a falar, mas eu também sinto que eles lotam o estádio só por eles ser eles. Sempre. Mas eu sinto que o Muse, ele tá seguindo nesse rumo, sabe? De ser uma banda, assim, de grandes estádios, de grandes espetáculos e da massa. E lá assim, fora já é, né? Lá fora é muito coisa de estádio. Aqui eu não sei. Eu acho que eu seria curioso de ver assim, um show sozinho. Mas eu acho que pelo menos 15 mil pessoas enche. Assim, uma casa em São Paulo, um estádio, por exemplo, pequeno, enche com certeza. Sim, com certeza. O último show deles, inclusive, foi ali no ginásio do Ibirapuera, porque tinha sido mudado, que antes era no Allianz. Deu uma flopada, então eles tiveram que mudar pro Ibirapuera. Ah, entendi. O Bon Jovi que tu falou, tu lembra que eles vieram pra cá numa turnê que a Fresno abriu, né? Nossa, foi muito legal. Foi em 2013 isso, se não me engano? Não, isso aí foi... O Tavares estava na banda ainda. Isso foi 2011. Foi 2011, é mesmo. Em 2013 o Sambora já tinha picado a mula. E o Tavares também. Os dois já tinham vazado. Tava ruim pro Bon Jovi pra Fresno. Mas eu me lembro, saiu matéria na época que foi no Maracanã, se eu não me engano, o show do Rio. E, tipo, tinha os fãs lá de dedo levantado para Fresno. Nossa, naquela época a Fresno tava bem rockinho ainda. Bem bom. Sim, sim. Eu acho que, na época, eu acho que fazia um pouco de sentido, né? Mas agora a Fresno, ela tá indo pra um caminho mais diferente, né? Também tá indo pra um caminho mais daquele que flerta com o alt rock, flerta um pouquinho com o emo, assim, pra agradar os sons de longa data. Mas eu acho que você pensar hoje, assim, em 2021, se a gente tivesse um cenário comum, Fresno abrindo pro Bon Jovi seria bem estranho, né? Eu acho que hoje já não cabe mais tanto, até porque a imagem da Fresno na época era 2011, era meio saído daquela fase redenção, revanche, Bonadio, aí até fazia sentido. Hoje eu acho que teria que ser mais pra uma banda, tipo até o Muse mesmo, que com certeza o Lucas ia estar nas nuvens, ou coisas mais nesse sentido assim, eu acho até que fecharia. Você quer ouvir uma história muito interessante envolvendo Lucas Fresno, Muse e Natália Dimitri? Por favor. No show que o Muse ia fazer em 2015, houve uma certa mobilização dos fãs da Fresno e do próprio Lucas Fresno para abrir o show aqui no Brasil. Me lembro. Só que naquela época, era uma época que o Scalene estava em ascensão, os fãs de Muse curtiam mais Scalene, tinham um certo narizinho torto com a Fresno. Então, a maioria dos fãs, inclusive eu, ficou meio assim cabreira porque o Lucas Fresno estava fazendo um abaixo-assinado para abrir o show do Muse, que era assinado por fãs da Fresno. Entende? Sim. Ou seja, era os fãs da Fresno pedindo para abrir um show do Muse que eles não iam. Então eu meio que falei assim, e aí, Lucas Fresno, você não acha que isso é meio injusto? Uma fanbase, assim, pedindo um show de abertura para outra. E nisso ele me respondeu no Twitter e deu uma mini treta. Ele é... Eu gosto muito do Lucas, tá? Não vou falar isso de malícia, mas ele é um pouco prevalecido no Twitter. Eu já vi como é que ele opera. Tanto é que, assim... então... Aqui eu sou fã de Fresno, carteirinha, de 2008, mas eu não sigo ele mais.
Ah, faz parte, assim, normal. E ainda mais, assim, naquela época eu era o quê? Uma adolescente, assim, gente como a gente. Ela nem pensava em trabalhar com rock and roll, começou trabalhando agora. Sim. Mas teve ali um pequeno bate-boca entre mim e o Lucas Fresno. E no final das contas, quem abriu esse show pro Muse foi uma Glória. Que Scalene ou a Fresno tava muito melhor. Quer dizer, não sei também. Eu só acho que uma Glória não tem muito a ver, assim. Não tem público, né? Não tem público e a sonoridade é bem diferente. Pelo menos do que eu me lembro de uma Glória, assim. Sim, então. Se não me engano, eles até pausaram a banda, não? Acho que sim. É interessante que tu falou isso aí, que a Scalene tava numa crescente em 2015, porque em 2016 o Guns N' Roses veio pro Brasil, tu lembra? Foi a turnê de reunião que o Slash tava e papapá. E eu Nossa, cara, Diga. Me deu um branco, eu não lembro de absolutamente nada de 2016. Mas foi em 2016 isso aí aconteceu. Fizeram um show no Beira Rio e a Scalene abriu, e eu tive a sorte de trabalhar nesse evento, que eu tava fazendo foto pra Scalene. Foi uma experiência muito louca. Claro que eu não cheguei nem... Como foi ter, assim, Scalene abrindo pro Guns N' Roses? Eu senti, sabe aquilo que a gente tava falando da Fresno, por exemplo, abrir pro Bon Jovi? Naquela época, a Fresno disse que quem escolheu foi a produção do Bon Jovi. A produção do Bon Jovi, houve algumas bandas e pá. Essa aí, Fresno e tal, e a Fresno foi. Até isso foi uma das justificativas que eles deram quando os fãs estavam reclamando. Tipo, galera, o Bon Jovi quis, tá ligado? Só que com o Scalene já foi uma outra coisa. Porque eu me lembro que eles me chamaram pra, tipo, vamos fechar o show. Era 2 dias antes do show. Aí quando chegou aqui em Porto Alegre, ali em Porto Alegre, né, que eu não moro em Porto Alegre, eu moro a uns 100 km, assim, eu cheguei, tipo, eventualmente perguntei, porque eu não sei se sabe, mas não sei se isso é no Brasil todo também, mas no Rio Grande do Sul existe uma lei que quando tem show internacional, a atração que abre tem que ser local, tem que ser do Rio Grande do Sul. Sabia disso? Na verdade, não. Mas eu acho que só no Rio Grande do Sul que tem essa lei, tipo, estadual, assim, tipo, a primeira atração do evento tem que ser nacional. Tem que ser, tipo... Uma lei de incentivo à cena local, né? Exatamente. Daí quando a Scalene, tipo, a gente chegou ali, eles estavam terminando de se ajustar pra começar a passagem de som, todo mundo no camarim, eu perguntei, tipo, primeiro, como vocês conseguiram isso? E segundo, como vocês vão abrir, sendo que, tipo, vocês são de Brasília e tal, tem aquela lei, etc. Aí eles me falaram 2 coisas. Que a banda de abertura do Rio e de São Paulo era o Plebe Hood. Acho que era Plebe Hood. E, tipo, o Plebe Hood não pôde vir pra Porto Alegre. Então a produtora teve que, tipo, cagar uma banda pra abrir, assim, do nada. Sabe? Tipo, teve que buscar alguém e a Scalene deu a sorte de estar livre. Por isso que eles fecharam o contrato. Então já... Os 45 do segundo tempo, né? Exatamente. Tipo, tanto é que era só aquele show da turnê que eles iam abrir. Segundo, que olha, essa aqui eu achei boa. Essa aqui foi malandragem de quem tava organizando o evento. Pra passar por volta dessa lei pra Porto Alegre, o que eles fizeram? Eles chamaram uma DJ pra fazer um set de 20 minutos no evento. Então a DJ era de Porto Alegre, tocou antes da Scalene, a Scalene fez o show de abertura e depois veio o Guns N' Roses. Ou seja, rolou um ato de abertura da abertura. Exatamente. Quanto ao show da Scalene, foi cheio de restrição, assim, tipo... Eu tava lá de fotógrafo, né, e filmando pra eles e tal. Não podia chegar perto de várias sessões do palco. Quando o show da Scalene começou, eu tinha que ficar em cima do palco, eu não poderia descer. Um monte de coisa assim, não pode caminhar pra cá, não pode caminhar pra lá, não sei o quê. Eles, louco. Achei... A produção do Guns N' Roses era bem em cima, assim. Foi a que eu vi mais em cima de todas. Depois do show, se eu não me engano foi depois ou antes do show, não me lembro mais, faz 4, 5 anos já, mas o tour manager do Guns N' Roses veio pro Tomás, o outro guitarrista, né, e tipo, eu tava do lado do Tomás e o cara falou com ele, não falou nem comigo, disse, ó, esse cara da câmera aí, em inglês você tá falando, esse cara da câmera aí, quando o Guns for tocar, eu não quero nem ver ele perto do palco, porque ele não vai tirar uma foto, não pode, não sei o que, a gente tem a nossa fotógrafa. E eu, tipo, entendo o inglês perfeitamente, eu tava ouvindo o cara, tá ligado? Perfeitamente, assim, tipo, putz, tu deve imaginar, nós estando num evento desse, tipo, eu tava nas nuvens, entendeu? O cara podia dizer o que ele quisesse, que eu ia dizer, tá bom, cara. Não, beleza. Eu imagino que, assim, trabalhar com backstage deve ser, assim, uma adrenalina, assim, constante, né? É bom demais, eu acho que, claro, a gente sabe muito bem que banda no Brasil já se rala, então fotógrafo, filmmaker, hold, se rala mais ainda, a pandemia tá aí pra ser a prova disso. Mas, ao mesmo tempo, essa questão da adrenalina é muito legal. É muito intenso, assim, aquele momento ali
Sabe aquele pré-show, rola o show e o depois show, sabe? Aquela janela de tempo ali é muito intensa. Assim, conversas que despertam um gatilho, né? Nossa, nem me fala. Tanto é que recentemente aí nada tem rolado assim de essas coisas de live de banda eu não aguento mais ver, entendeu? Chega. Sim. Inclusive agora eu fiquei curiosa, rola uma fiscalização assim pesada pra ver se as bandas de abertura são realmente locais ou não? Rola, porque esse tipo de evento, né, para pensar que foi no Beira-Rio, o estádio do Internacional, ali em Porto Alegre, tinha 60 mil pessoas. O que não estava faltando era fiscalização. Pode ter certeza, assim, que não estava faltando era imaginando, chega lá alguém, assim, da prefeitura e fala assim, deixa eu ver aí a certidão de nascimento de vocês, quero ver se vocês são daqui de Porto Alegre. Não duvido. O que tinha era muito louco. E daí a DJ ainda fez tipo, o set da DJ também foi fora da casinha, porque ela tinha 20 minutos e ela ainda fez era 10 minutos dela tocando e os outros 10 minutos era ela e um guitarrista que subiu no palco e o cara ficava solando. Isso era uma loucura, assim. Ô, louco. Uma doideira. Eu imagino, acho que o Guns não chegou a ver isso, né? Mas eu imagino a cara dos fãs. A galera tava daquele jeito, né? Acaba essa merda aí que eu quero ver o Guns N' Roses. Como sempre. Tanto é que eu encontrei amigos depois. Eu fiz amigos depois, por acaso do destino, que estavam nesse show e eu nem conhecia. E tipo, pô, tu foi nesse show, eu tava lá trabalhando. E os caras, mas pra quem? Pro Guns N' Roses? Não, pra Scalene, banda de abertura. Ninguém lembrava. Tinha uma pessoa que lembrava que a Scalene tocou lá. Ou, se não me engano, o Guns também voltou em 2017 depois, né? Eu acho que sim. Acho que pro Rock in Rio, se não me engano, porque eu lembro que teve um circuito enorme que teve Bon Jovi, Aerosmith, Def Leppard. E, se não me engano, também teve Guns, não foi, não? São Paulo? Foi, com certeza. Eu não me lembro se foi 2017, 2018, que minha memória é daquelas, né? Mas eles voltaram logo depois disso, eu me lembro. Sim, bateu aqui essa lembrança aleatória. Como é que é? Eu quero agora virar o assunto novamente, tal como um zagueiro psicopata, mas eu fiquei muito curioso com a parte de tu trabalhar na Jovem Pan, cara. É muito louco, né? Pensa assim, que eu tô ali, eu costumo fazer piadinha com isso de vez em quando, inclusive, como se eu fosse uma infiltrada na Plan. Mas assim, por incrível que pareça, assim, eu não faço nada assim relacionado com música. Meu trabalho ali, eu acompanho o Jornal da Manhã, que é o principal jornal assim de hard news da casa. Começa pontualmente às 6 da manhã. E basicamente eu tenho que curar o que é mais relevante ou não para colocar no YouTube. Vou ali, faço um título, faço inscrição, faço toda aquela partezinha de produção de backstage do YouTube, né? E também faço isso no Morning Show, que é outro programa da casa. E é interessante, assim, a Jovem Pan, ela fala que é uma rádio que virou TV. Eles têm uma TV, assim, que é possível de acompanhar por aplicativo, o Panflix. E também é possível, assim, de acompanhar pelo YouTube. Então o YouTube é meio que um carro, assim, enorme da casa, assim. Que a gente tem um público bem grande, assim, logo às 6 da manhã. Então é uma coisinha, assim, que eu trabalho ali, eu sinto uma responsabilidade grande, sabe? Não é como se eu estivesse fazendo jornalismo de verdade, mas eu sei que o que eu tô escrevendo ali tem um impacto enorme naquele tiozinho ali do Uber que tá ouvindo o jornal de manhã assim na rádio ou acompanhando pela TV, sabe? Sim, total. Aí, no teu caso, a Black Days podia dizer que tu tava querendo acabar com a cena. No nosso canal de 5 mil inscritos, sem chance. Sim, com certeza. Aí eu sinto que eu teria um poder maior de acabar com a cena se eu quisesse. Não, mas se eu entendi bem, tu faz então aquela parte do, tipo, cortes da Jovem Pan no YouTube? Dentre Sim, outras exatamente. Coisas. Exato, toda essa editoria, assim, edição de conteúdo que tá acontecendo ali no YouTube do News. E como é que tem sido gravar o Morning Show, fazer o Morning Show com essa coisa de pandemia? Eu acompanho, agora não tanto, mas eu acompanhava pra caralho o Morning Show. Nossa senhora. Acompanhava o Morning Show? Claro, até porque, eu não sei se tu já tava trabalhando na época que tava o Edgar e o Coppola ainda. Não. Mas inclusive, eu ouço, assim, umas coisas, assim, muito boas, assim, ao mesmo tempo meio que não tão boas, assim, do Coppola, porque falam que, pra falar de música, ele é um cara muito gente boa. Reza a lenda, sabe? Então, uma vez com uns colegas meus, eu até pensei assim, vamos tentar vingar um podcast aqui, chamar o Coppola pra falar de Oasis, falar
cena do Britpop, sabe? Sim. Então, mas assim, tá rolando assim normal, assim, diretamente do estúdio, seguindo, entre aspas, todas as recomendações da OMS, mas é aquela coisa, assim, teve até acho que o final do ano passado, tinha uma galera que fazia via Skype, via online mesmo, o programa, mas tá rolando ali normalmente no estúdio mesmo. Mas eu não cheguei a pegar parte do Coppola, porque eu tô lá desde início de outubro. Foi ali bem início de outubro que Ele eu já tinha entrei. saído daí. Sim, ele já tava na CNN. Na qual ele também já não está mais. Ele não tá? Não tá, até onde. Eu não sei se ele tá ainda. Faz tempo que eu não acompanho direto, assim, mas eu acho que do grande debate ele tinha saído por uma época ali. Mas era bom demais aquela época que eu tava acompanhando direto o Morning Show, porque era um elenco muito bom. A Paula tá lá ainda, né? Tá, Paulinha Carvalho. O Vini também, né? Sim. O Vini Inclusive eu vi ele hoje. O Vini é sensacional. Assim, ele não sabe quem eu sou, mas se tu vê ele amanhã, manda um abraço, que ele é bom demais. Pode deixar. Aí eu gostava muito de ver, porque, que nem tu tava falando, a gente cresceu com MTV. O Edgar era um ícone da MTV. Tipo, sim, ele é um ex-DJ lá, né? E ele era, até eu me lembro, não sei se tu vai lembrar, mas tinha não me lembro se era um desenho ou se era só comerciais, que era tipo um cartoon dos VJs da MTV. Tu lembra disso? Não peguei essa época. Eu acho que tinha uma parada assim. Show, você chegou a pegar a época do Adrilles? Claro, né? Claro. Sim. Então, ele ainda tá lá. Chegou a falar que pesaram na voz. O único Big Brother que é amigo do ele e o Joel, Bial. assim, eles quase saíram no tapa, assim, no ao vivo. Uhum. Mas, assim, parou de filmar, já era, sabe? Tipo, normal. Nunca houve, assim, que eu saiba atritos no background, né? Sim. Mas é interessante de acompanhar, assim, debates, assim, com um contraste tão grande de pensamento. E o Adrilles é bem vocal nas opiniões dele. Eu vejo que ele não... Isso é uma das coisas que eu achava mais legal no Morning Show, que é um programa... Ele fala de notícia, ele tem essa vibe, não sei se isso classifica como hard news, mas ele tem essa parada de, tipo, informar mesmo, mas ao mesmo tempo ele se pegava no pau, desde a época do Caio Coppola lá com o Edgar, depois quando o Adrilles entrou, tipo, pra mim que era espectador assíduo, vamos dizer assim, deu pra entender, o Adrilles é o cara que vai suprir o combate que o Coppola dava, só que eu achava muito engraçada a dinâmica, sabe, porque o Fefito tava ali também, o Fefito é outro cara que eu acho sensacional como comunicador, tanto é que ele tá no UOL agora e eu vejo os podcasts dele de Big Brother lá com o Chico Barney, eu acho que ele tem um talento muito bom, sabe. Na época, inclusive, que o Coppola tava no Morning Show, eles gravavam diretamente do estúdio de rádio, né, agora eles estão com um estúdio de TV, é uma coisinha assim, mais no formato de revista eletrônica, sabe? Eu vou fazer um paralelo aqui muito interessante, mas eu sinto que é uma coisa meio programa do Ratinho, sabe? Ao mesmo tempo que tem um entretenimento, assim, tipo... entretenimento de massa mesmo, falando de fofoca, falando ali da fulana que cutucou a outra no Instagram. Ao mesmo tempo eles falam de política, falam de economia, falam do que tá acontecendo no Brasil, né? Sim, total. E, então é aquele programa sério com aquela dose de humor. Exato, e sempre acontece, aliás, sempre tem a chance deles começar a brigar, que é isso que o povo quer ver, que é pauleira. Sim, acontece. Mas assim, falando da MTV, uma coisa que assim, de vez em quando da MTV não, da Jovem Pan. Uma coisa que assim, direto eu comento no meu Twitter, sabe quem é uma pessoa muito gente boa também pra trocar ideia sobre música? Quem? O Emílio Surita. Sério? Não imaginava, não. Ele assim, todo dia ele, sei lá, ele chega lá perto, assim, da parte onde eu trabalho, ele puxa, assim, um assunto aqui e ali, pergunta o que tá acontecendo e do nada a gente tá falando sobre música. Ele é bem massa, assim, pra conversar. Não imaginaria mesmo, até porque no Pânico ele sempre passa aquela vibe de gritar, ser o tiozão, não imaginaria mesmo. Não, ele é um cara gente boa, assim, no background da Jovem Pan. Que bom que tu diz isso, porque até ajuda a desconstruir a imagem de que o cara é um vilão do mal, né? Ninguém é um vilão do mal ali, que é um papel que tu tem que fazer no programa, às vezes. Sim. Também eu acho que vai mais do público, né? A galera que acompanha o Pânico hoje em dia é a mesma, assim, que acompanhava do
da televisão, quando era da Rede TV, quando foi pra Band. Então tem que seguir, assim, com o público que cresceu, né? Então Claro. tem que acompanhar. Não, com certeza. Aí tu tem razão. Mas eu queria virar pro Rock and Bold novamente, porque eu tenho uma pergunta muito séria, talvez. Tu tem planos de transformar o Rock and Bold na tua única fonte de trabalho e renda? O que tu imagina, assim, tipo, pra um futuro dos sonhos do Rock and Bold, assim, com o pé no chão, obviamente? Cara, eu já conversei tanto isso com alguns amigos que a gente até pensou assim num Rock and Bold Fest, sabe? Claro. Unir algumas bandas, fazer um evento legal e tudo mais. Mas, assim, o problema é igual que eu comentei com você. No momento, crescer organicamente com conteúdo musical é complicado. Mesmo assim naquela área, naquela panelinha do nosso consumo no Twitter, fazer o nosso público, assim, sair daquela bolha, assim, nosso conteúdo sair daquela bolha, é meio complicado. Mas, assim, seria meu sonho, sabe? Eu costumo dizer que se eu ganhasse na Mega Sena, em menos de um ano, o Rock and Bold seria um site top. Eu estaria contratando todo mundo que manda textos para lá, que contribui com a nossa equipe de conteúdo. E eu teria vontade, assim, de transformar em algumas coisas, assim, nos bracinhos, num selo aqui de lançamento musical, numa agência uma agência de comunicação focada em artistas, sabe? O céu é o limite para comunicação no que envolve música, no que envolve entretenimento, no que envolve a cena artística, né? Verdade. Mas, assim, pra ser bem sincera, eu não acredito que, assim, seria uma coisa que eu largaria todo o meu trabalho, assim, como hard news, ou como jornalista, assim, no geral, pra focar só no Rock and Bold. Porque é uma pena, né, também, porque, poxa, é um projeto legal, mas eu acho que pra gente monetizar isso, teria que ser uma coisa enorme, assim, tamanho papel pop, sabe? Aquele site de entretenimento. Com um público gigante, patrocínio, assim, um escritório de verdade. Sim, o site então, tá hospedado num, sei lá, num IG, num bagulho grandão. Exato. Né? Inclusive, eu acho bastante legal que tem alguns sites hoje em dia que tem, assim, uma parceria com a MTV, que é o caso dos Tracklist, se eu não me engano. Sim. E tem também aqueles que são parceiros da UOL, né? Eu lembro que eu tenho mais disso que amigos, eles eram parceiros do R7, porque eu trabalhei com o R7, então eu recebia a pauta deles. Ah, mas legal. Esses veículos grandes sempre ajudam, de certa forma, né? Não, e eu acho também que, por exemplo, o Tracklist, eu vejo que foi uma coisa que cresceu muito organicamente antes de poder monetizar, assim, tipo, muito mesmo, né? Se tu vai ver ali, eu não vejo um tweet deles que não tenha um engajamento escabroso, sabe? Eles têm uma fanbase muito dedicada. E eu acho, pra começar, que eu acho genial que os fãs deles chamam de track. Tipo, como se fosse uma pessoa. Oi, track, tudo bem? Eu sempre achei isso muito bom. Tipo, isso é uma fidelização, assim, de público, assim, nível genial, sabe? Claro, é muito brilhante. É brilhante, mas, assim, eu acho que, assim, não tenho certeza, mas eu acredito que eles estão também na estrada há, o quê? Há quase uns 10 anos? Sim, total. É uma construção de público, assim, de imagem e de mídia também, que leva tempo. Eu, assim, tenho vontade de ver o Rock and Bold, assim, com um público tão grande quanto, mas eu já me sinto realizada só de ver as pessoas, assim, levando a sério o que a gente fala, sabe? Sim. Assim, meu sonho é, assim, a pessoa falar assim, olhar aquele review ali falando mal do álbum do Noel Gallagher e falar assim, não vou nem ouvir porque o Rock and Bold falou que é ruim, sabe? Sabe uma moral, assim, nível Fantano? Claro. Então, essa era a minha vontade. Entendi. Mas estamos aí, né? Não, estamos aí, com certeza. E agora que a Legal Records entrou numas férias eternas, tu tem espaço. Aqueles. Se eu estivesse tomando espaço de alguém. Não. Assim a gente se ajuda, né, cara? Eu acho que é importante, sabe? Tipo, não tem como tu não estender a mão e não, tipo, pelo menos conhecer, assim, quem tá fazendo, o que os outros estão fazendo, porque tu não, é aquela coisa. Eu acho que a coisa de falar de música ou de falar de qualquer coisa nunca é só tal site, é sempre um diálogo. Sim. Existe sempre uma conversa em volta, sabe? Então, se tu não faz parte da conversa, não tem sentido nenhum. E é igual que o que a gente tava falando sobre
os meios de comunicação de massa, sim, são maiores, tipo televisão, Rede Globo. E se a gente parar pra pensar, na internet tá todo mundo no mesmo barco do underground, né? Sim, total. Então, assim, é aquela coisa, assim, ninguém tem um monopólio do que é verdade, do que não é verdade, do que deixa de ser fato sobre música na internet. Principalmente na mídia escrita, que é o nosso foco, né? Um blog, um site de textos. Então, ninguém é o dono da verdade, né? Mas é legal porque, assim, a gente tem uma troca muito legal com outros sites de mídia. Por exemplo, tem as meninas do Tá no Jukebox, que desde que a gente surgiu, elas já estavam no ar. Elas também apoiaram a gente muito, direto a gente trocava indicação de posts e tudo mais, assim, no Instagram mesmo. Sim. Então tem esse fair play, sabe, entre diferentes mídias. Isso é muito legal. Porque no fundo tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo falando do que gosta, né, do que é uma paixão pela música. Exatamente. Só muda o tom, muda o que exatamente tu quer falar dentro dessa paixão, mas a paixão é a mesma pra todo mundo. Exato. Cada um assim tem ali o seu diferencialzinho, né? É verdade. Aqui no momento final da nossa entrevista eu faço uma coisa. Tu já viu Provocações na TV Cultura? Sei. O que é a vida? Eu vou meter uma de Abu Janra aqui e eu vou roubar o segmento final dele, que eu vou te jogar algumas palavras. Okay. E tu me responde a primeira coisa que vier na cabeça. Será que vai cair a internet? Nossa, que emoção. Tô só com medo de cair a internet no meio e o segmento sofrer com o aspecto técnico da coisa. Mas acho que tá rolando aí. Tá conseguindo me ouvir direitinho? Tá ouvindo direitinho. Então, a primeira palavra é bem simples. Dinheiro. Ok. Dinheiro. Cara, eu posso elaborar isso em vez de... Por favor. O microfone é teu. Ok. Então, eu tô vendo não sei se você também tá envolvido com Groover. Uhum. E eu tô vendo surgir bastante, assim, sites, assim, que focam na promoção de artistas através de patrocínio, de música, de artistas pagando pra sites publicarem eles. Assim, é uma coisa, assim, muito justa, porque o site não tá ali só publicando e sendo pago. Ele tá ouvindo, tá selecionando e tá publicando o que ele acha melhor. Então, eu acho que o que tá sendo dinheiro pra nós agora é esse apoio que a gente tá tendo desses sites que divulgam música, sabe? Que contam com sites de entretenimento da música. Então, eu diria Música Groover. Muito bem. Inclusive, vocês estão no Groover também, né? O Legal Records está no Groover. Legal Records não, só eu. Só você? Só então, eu. você também tá sentindo que tá mudando a dinâmica do que costumava ser press release, assessoria mandando press, sabe? Pra divulgar artista? Eu tá sentindo uma onda crescente? Sabe que é interessante que você tocou nesse tópico, porque nós vamos ter que botar o fim da entrevista mais pra longe, porque eu tenho muito pra falar sobre isso aí. Ótimo, não, sim, tenha seu tempo. Porque eu tenho duas visões aí. Eu tô como curador eu consegui pelo canal da Legal Records, mas não é o perfil da Legal Records lá, sou eu. Tipo, tá o meu nome, tudo certinho. Então eu tenho a visão pelo curador, só que eu também tenho a visão pelo artista. Eu não usei o Groover, mas tu já ouviu falar do Submit Hub? Já, mas também não tô lá ainda. O Submit Hub funciona de uma maneira semelhante, só que é maior. Tem muito mais gente, tem muito mais blogs, tem muito mais diversificação. Por exemplo, o Submit Hub tem aquele crédito, que seria um Groover, no caso. Só que o Submit Hub tem curadores de 1 crédito, de 2, de 3. 3 é o máximo. Mas o Submit Hub tem outras coisas também. Tem uma aba do Submit Hub que é um ranking geral de todas as músicas que estão na plataforma. E tu pode meio que concorrer ali. Tem um monte de coisas. Eu percebo algumas coisas. A primeira é que eu concordo total contigo que isso é muito bom e muito necessário para blogs em geral, curadores, playlister, tudo. Isso é muito bom. Pra gente conseguir tirar ali 20 euros por mês, converter uns 150, 160 reais, às vezes mais, às vezes menos. Faz uma diferença enorme. Nossa, faz uma diferença enorme e eu acho que dá um caráter mais trabalho real, assim, pra coisa. Tu vê um retorno, sabe? Dá uma moral enorme, assim, pro ego profissional. Você fala assim, nossa, o meu trabalho, a minha visão do trabalho de alguém tá fazendo a diferença, cara. Exatamente. O que eu tô falando pra um artista ali tá fazendo a diferença no trabalho dele. Isso é surreal, sabe?
pra mim, assim, que uma criança que cresceu assistindo MTV, parar, assim, pra ser considerada, assim, uma jornalista musical séria, ali curando artistas e divulgando, e sendo paga pra isso, é uma coisa surreal. Eu não imaginava alcançar isso em tão pouco tempo de rock and roll, pra ser sincera. Não, eu concordo contigo. Esse aspecto da coisa é muito legal. Só que, ao mesmo tempo, um outro lado da coisa, eu vejo que pro artista, depende... Sinceramente, na maioria dos casos, o artista tá jogando dinheiro fora porque ele não pesquisa. Tipo, por exemplo, assim, o cara ele faz um som que é música eletrônica sampleada pra rave. E ele muitas vezes no Groover ou em outras plataformas ele manda pra um site que nem o Rock and Bold porque ele não se prestou nem a ler. O que o site... Então, o artista muitas vezes ele tá jogando dinheiro fora. E outras vezes, isso não é no caso do Groover, mas no Submit Hub, como tem muito curador, eu vejo que a coisa tá saturando e tá diluindo, sabe? Esses tempos, por exemplo, eu mandei o meu último instrumental lá no Submit Hub e eu recebi 4 respostas de curadores. 2 disseram que o meu beat estava muito bom, só que o instrumental estava experimental demais. Aí os outros 2 disseram o completo oposto, que o meu beat estava muito tradicional e que ele deveria ter tido mais experimentalismo. No fim, nenhum dos 4 compartilhou em lugar nenhum. Então, eu vejo que é um pouco complicado dependendo do som que tu faz. Sabe? Tu tem que saber bem aonde que tu tá indo. Eu não sei se tu chegou a receber alguma coisa da banda Atalhos no Groover. Recebi, no caso. Uma banda que foi, pra mim, eles usaram a plataforma do jeito mais certo que tem, sabe? Sim, eu acho que eles fizeram uma deep search ali pra ver o que tinha, quais os canais tinham a ver com o trabalho deles. E tem também a possibilidade de você mandar internacionalmente, né? Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Mas o que eu mais gosto mesmo é ver pingar uns euros na minha conta. Isso aí é muito bom. E uma coisa que, assim, que eu costumo falar com o pessoal no Rock and Bold, e até percebo que, sei lá, talvez seja uma visão de por que eu vejo futuro no Groover. Além de contribuir, assim, financeiramente como curador, com o trabalho independente de um jornalista musical, eu acho que é muito mais barato do que você pagar uma assessoria para te disparar press release seu, sabe? Nossa, total. Então, eu acho que, assim, agora ainda tá num nível mediano, não tá saturado. Mas imagina quando tiver um público grande aqui no Brasil. Imagina quando for descoberto, assim, sabe? É uma coisa que tem potencial de concorrer, assim, frente com grandes assessorias, grandes agências, sabe? Não, isso é verdade. Eu acho que uma coisa tem que acontecer tanto com o Groover quanto com outra plataforma que é o Bandcamp. Eles têm que modernizar o pagamento para brasileiro. O brasileiro não vai... A maioria do Brasil não tem cartão internacional. Sabe? Tem que fazer alguma coisa tipo... pagar por boleto, sei lá, sabe? Uma coisa... Tanto o Bandcamp, que é uma plataforma que é muito grande lá fora e aqui não tem tanta força, quanto o Groover. Se facilitar, digamos, compre, sei lá, com R$15, deposita R$15 no Groover, tu ganha 7 créditos que seja. Aí eu acho que a coisa vai pra frente. A outra coisa que eu queria dizer é que qualquer artista que esteja nos ouvindo agora, presta atenção. Press release não adianta em lugar nenhum do mundo. Eu odeio press release, entendeu? Isso nunca, nenhuma banda no mundo ficou famosa porque escreveu um press release bom. Esqueçam essas coisas. Ou porque teve, assim, um assessor, assim, muito insistente. Nunca no mundo. Então, assim, usem essas plataformas aí que é o jeito. Usem as plataformas a seu favor. Esse é o conselho dos profissionais da música. Voltando para nossa dinâmica derradeira de palavras, o que tu pode dizer sobre a palavra futuro? Futuro? Cara, eu acho que futuro Rock and Bold Fest. Não sei quando vem aí, mas um dia vai vir aí, porque eu tenho esse sonho de criar um fest assim, do Rock and Bold, sabe? Sim. Fora que eu acho que seria enorme para promover o site em si. Qual seriam os headliners? 3 headliners, se tu pudesse escolher. Cara, então, eu já tive algumas conversas assim, muito assim, fora da realidade e algumas mais realistas. Eu acho que para atrair um público assim, legal, assim, numa casa mediana, eu traria a Fresno. Bom.
porque assim, eles têm um público bacana. A Terno Rei também, que tá numa ascensão enorme na cena BR, né? Com certeza, concordo, absolutamente. Eu gosto muito do som da Brunx, também eu acho que seria legal trazer. Uhum. Mas, assim, se eu fosse trazer assim, um artista internacional, eu não sei se você já me ouviu falando no Twitter de uma banda canadense chamada Cleopatrick. Acho que não. Eles são dois moleques, literalmente dois moleques, fazendo um som, assim, de gente grande, assim, que, tipo, você acha que tem 5 malucos na banda, sabe? Uhum. Então, é tipo aquele rock de garagem mesmo, aquele rock cruzão mesmo, tipo, só bateria e guitarra e muito barulho. E eu adoro o trabalho deles. Inclusive, eu já entrevistei eles, assim, na cara, assim, na coragem, sabe? Mandei um e-mail e falei assim, aí, caras, sou muito fã de vocês, será que vocês querem dar uma entrevista pro meu humilde bloguinho? Porque na época a gente ainda tava no Medium. Eles foram super gente boa, sabe? Então, eu costumo dizer que eu adotei o Cleopatra, que são os filhos pra mim. Eu não posso ver um duo, assim, de dois caras, assim, fazendo som como se fosse uma banda de 5 pessoas que eu adoto, sabe? Entendi. Justo. Achei bem. Achei que o Headline teve uma mistura de sonho, mas com muito pé no chão também. Sim. Eu acho que a gente tem que trabalhar com um budget real, né? Sim, com certeza. A última palavra, eu acho que é a mais importante. Legado. Cara, eu fico muito... eu acho que eu diria jornalismo musical, sabe? Porque, assim, eu sei que eu posso não ver tanto o impacto do que eu tô fazendo ou do que o Rock and Bold tá produzindo. Mas, assim, se um dia vai ser uma coisa grande, não sei, eu espero que sim. Eu espero poder inspirar, assim, no futuro, novos jornalistas musicais, sabe? Olhar pra Rock and Bold e falar assim, puta vida, eu quero criar um blog, quero tentar trilhar esse caminho, sabe? Então, assim, se eu pudesse dizer assim, qual que é o meu objetivo na cena musical, eu queria ser referência, sabe? Eu queria ser uma jornalista que você bate o olho e fala assim, putz, a Natália, se o que ela falar, assim, a opinião dela é válida e ponto final. Se ela tá falando que é bom e ponto final, sabe? Justo. Achei Então, legal, bonito. falaria jornalismo musical, que é uma coisa assim que virou tão underground, né? Não sei se você concorda comigo, mas quem a gente tem de jornalista musical na grande mídia hoje em dia? Só idiota. Só idiota. Tadeu, pra baixo. Só idiota. Tadeu ali. Não, mas é verdade. Então a gente tá ali no nosso corre, na nossa cena, assim, no nosso espacinho que a gente tem na internet. Mas eu espero um dia servir de inspiração para jovens jornalistas. Eu tenho certeza que já está servindo, de pouco a pouco. Até porque uma das pessoas que colabora no teu site é não sei se ela colabora ainda, mas é a Camila Borges. A Mila colaborava com a gente quando a gente ainda tava no Medium. Inclusive, Mila, se você estiver ouvindo a gente, um beijo pra você, Mila. A Mila é genial. Eu lembro que ela fez um puta de um trabalho um texto sobre o molho negro. Uhum. Eu nunca tinha ouvido falar na banda até ela escrever, sabia? Sim. Total. A Mila é foda. Ela acompanha os corre aí há muito tempo. Eu conheci ela por causa da Scalene, inclusive. Inclusive, agora ela tá na Hits Perdidos. É verdade. Fatos. Esse cara... Última tretinha antes de ir embora. Esse cara aí já reclamou da Legal Record. Quem? O dono lá do Hits Perdidos, esqueci o nome dele. Rafael alguma coisa. Que a gente faz clickbait, não sei o que. Cara, pelo amor de Deus, quem que não faz clickbait em 2021, entendeu? O que tu quer reclamar mais? Vocês estão usando o YouTube também? Quer reclamar disso aí? Não, mas vocês também têm um background de treta, hein? Vocês atraem uma treta aqui e ali. Eu acho que também a gente é um alvo que tem que tomar umas porradas mesmo. 2 caras brancos, gaúcho ali. Tem mais é que tomar umas porradas e se envolver em treta mesmo. Não, eu acho que assim, sem polêmica, ninguém vai a lugar nenhum, né? Inclusive, eu vou pegar esse conselho meu e esse conselho que eu acabei de falar e vou criar algumas coisas mais polêmicas aqui e ali. Escreve a review do meu disco cagando em cima, eu vou achar sensacional. Inclusive, eu ouvi ele hoje. É? Aguarde. Aguarde as palavras. Com certeza. Muito obrigado por colar hoje, foi muito divertido. Nossa, eu que agradeço, que delícia de papo. Assim, é uma honra pra mim estar sendo convidada para uma entrevista. Falar assim, nossa, tem gente prestando atenção no que eu faço na internet. Uma menina de Guarulhos falando várias bobajadas. Foi a primeira convidada mulher, hein? Espero que venha muito mais. Inaugurou. Mas é isso aí.
Que honra, cara. Muito obrigada pelo convite. Nada, que isso, eu que agradeço. Vamos encerrando aqui a live. Muito obrigado a todos que estão assistindo. E é nóis.